Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Vamos dedicar o programa hoje ao direito humano ao transporte público de qualidade. Lembrando que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte é acessível através do canal 6 da NET e do canal 13 da Oi. E também acessível via internet pelo seguinte endereço, tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Hoje, para conversar conosco aqui sobre o direito humano a transporte público de qualidade, nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Comunitária Antônio Carlos Alves Sena. Antônio Carlos, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Muito obrigado, Frei Gilvander. Estou aqui para ajudar a TV Comunitária para divulgar mais esse lindo trabalho dela. Ok, sinta-se em casa, melhor dizendo, sinta-se no Táxi Lotação, onde Antônio Carlos já trabalha há muito tempo. Antônio Carlos é presidente da Associação dos Motoristas de Táxi Lotação de Belo Horizonte, Minas Gerais. Taxista há quase 30 anos e há quase 15 anos sendo motorista de táxi lotação. Antônio Carlos, primeiro, qual é a principal reivindicação hoje dos taxistas de lotação em Belo Horizonte? A nossa principal reivindicação hoje é a questão da bilhetragem eletrônica, a mesma utilizada no transporte público por ônibus e por suplementar de Belo Horizonte, e para que a gente possa atingir, servir mais números de pessoas que executam o sistema de transporte público da cidade, né? Que é o ônibus, né? O metrô, o táxi, lotação e o suplementar. Então vocês estão reivindicando para colocar aquela maquininha no táxi, aquela mesma, seria semelhante àquela que tem no ônibus coletivo? Exatamente. De forma que as pessoas possam pagar não apenas com dinheiro, mas também pagar com o cartão do Vale Transporte, é isso? Exatamente. Ele é um aparelho chamado validador, que é usado no ônibus, é usado no suplementar, né? E que seria usado no táxi lotação também. Porque já que o táxi lotação é uma modalidade de transporte público que a gente transporta, em média, na cidade de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, na Avenida do Contorno, aproximadamente 18 mil passageiros diários. Então, é um transporte de massa. Só que a gente carrega 4 pessoas, entendeu? Então, anteriormente, no início do sistema de táxi lotação em Belo Horizonte, a gente recebia o cartão, o Vale Transporte, que era de moeda, que era de papel, tanto no ônibus, suplementar e nós. Aí quando eles implantaram o sistema de bilhete eletrônico, o usuário passou a comprar o sistema eletrônico, que é o cartão do Begabus, e aí deixou de ir com a gente, de ser transportado nos nossos veículos. E aquele bilhetinho de papel podia ser inclusive trocado até no comércio, então, não é? No comércio virou uma moeda na cidade na época. No comércio, alguns postos de gasolina aceitava, né? Farmácia, entendeu? Então virou uma moeda para todo o comércio que usava, uma moeda corrente, né? Ô, Antônio Carlos, vamos assim de forma mais didática. Outro dia eu precisava chegar no Alto da Afonso Pena rápido, né, já meio atrasado, trânsito congestionado, e quem me salvou foi o táxi lotação, que chegou rapidinho e de forma econômica, né? Onde hoje em Belo Horizonte tem táxi lotação? Tem 2 rotas, uma na Avenida Afonso Pena, que é executada por 104 veículos, e na Avenida do Contorno, que tem lá hoje 14 veículos exercendo essa atividade. Então, 2 linhas, uma que sobe e desce Afonso Pena. Exatamente. Quantos minutos mais ou menos o táxi lotação leva para subir a Afonso Pena, por exemplo, ou para descer? Olha, no início, devido ao fluxo de veículo menor, o trânsito mais tranquilo, a gente gastava em torno de 20 minutos para ir e descer. Subir e descer era 20 minutos. Hoje subiu para meia hora. Então, 15 minutos para subir e 15 minutos para descer. Quantos táxis estão subindo e descendo Afonso Pena? Hoje, 104 veículos. 104. E na Contorno, só tem 12. Mas não é em toda a Contorno, não? Não, é do Felício Roxo até o Life Center. Life Center. Life Center. Então, no total, são 130 e poucos
táxi lotação só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte. E do universo, o táxi normal em Belo Horizonte são quantos hoje? São 6.972, mais ou menos. Antônio Carlos, e o preço do táxi lotação é o mesmo valor do ônibus coletivo? Não, ele é 30 centavos mais caro do que o ônibus. Hoje está quanto? O ônibus está 3,10 e nós estamos 3,30. 3,30. 3,40. 3,40. 3,40, é. Passagem. É. E aí vocês podem levar até 4 pessoas. Até 4 pessoas. Quer dizer, o taxista mais É o, 4 pessoas. É o motorista mais 4 pessoas que são transportadas ao longo da avenida, mas aí tem um sobe e desce, deve desce 2, entra mais 2, e às vezes ele costuma chegar lá em cima com 8 passageiros, mais ou menos. Ah, tá. Quando é que começou, em qual contexto que começou o táxi lotação em Belo Horizonte? Táxi lotação ele surgiu em meados do ano 2000, devido... Então, há quase 15 anos atrás. Quase 15 anos atrás. Foi na época que o sistema de transporte público por ônibus estava um pouco deficitário, né? E aí, como a demanda estava muito grande de passageiros circulando em Belo Horizonte, os ônibus não atendiam a população por completo, aí começou a migrar Os perueiros. Os perueiros começou a chegar na cidade, através com vans, combis. De forma clandestina. De forma clandestinas, e aí infectou a cidade toda. Ficou perueiro para todos os bairros, entendeu? Na cidade próxima de Belo Horizonte. Eles entraram, e a população aderiu, porque era um transporte rápido também, o mesmo preço do ônibus, e eles atendiam com facilidade. Aí a prefeitura pegou e liberou que os táxis de Belo Horizonte, também qualquer um que tivesse o táxi, pudesse ir lá na BH Trans, fazer um cadastro, ela oferecia uma manta, você colocava na porta lateral, em cima do capô, e pudesse fazer. E nessa época aí, como é que foi? A prefeitura reprimiu os perueiros? Isso, aí nós trabalhamos juntos, o táxi lotação em Belo Horizonte, com os perueiros juntos, nós trabalhamos em torno de 1 ano, mais ou menos, essa briga, essa confusão todas. Aí a BH Trans começou a impor normas contra os perueiros, e a polícia em si investigando, proibindo eles de executar o serviço. Aí até houve uma confusão, né? Aí o Ministério Público também começou a interferir e proibiu. Mas Antônio Carlos, então para entender bem, então foi assim, dá para dizer assim, foi uma concessão da BH Trans para impedir o crescimento dos perueiros? Exatamente. O táxi lotação? Ela abriu precedência para o táxi lotação para que o táxi lotação entrasse junto com os perueiros, e como é o táxi, agentes são regulamentados, né, motoristas mais profissionalizados, entendeu? Para a população, em vez de ir na perua clandestina, fazer o uso do táxi. E aí quantos foram liberados nessa época? Qualquer táxi em Belo Horizonte, até os 6.000 se quisesse fazer, podia fazer. Só que nessa época tinha várias rotas, nós fizemos Santa Teresa, Prudente Moraes, Rajagabalha, Florestas. Toda a contorno? A contorno era a contorno toda, fazia a contorno toda. Então, nessa época, a BH Trans liberou, ela não restringiu rotas para a gente. Não. Chegou a um número mais expressivo? Uns 400 veículos de táxi lotação fazendo várias partes de Belo Horizonte. Isso 2001, por 2001 e 2002. E depois, o que aconteceu? Aí depois, quando a BH Trans reprimiu os perueiros, que acabou com os perueiros, né? Os perueiros foram jogados para o transporte suplementar. Isso. Aí fizeram uma licitação para eles, e eles entraram com 300 vans e colocaram eles em rotas suplementares, em rotas pré-determinadas pela própria BH Trans. E aí a BH Trans, como não tinha mais pirueiro, elas tentaram acabar com a gente. Como? Eles simplesmente chamaram nós lá na BH Trans e falou que a partir daquele momento que era para a gente devolver as mantas para eles, que nós não ia ter mais táxi lotação em Belo Horizonte, não tinha necessidade mais. É como se como usaram a gente como inseticida. Assim que acabou com o pirueiro, agora vocês retornam para táxi convencional e pronto, não faz mais isso. E aí o que aconteceu? Aí nós fizemos uma manifestação na porta da BH Trans, fomos lá aproximadamente na época uns 100 veículos, né? E fomos negociar com a BH Trans, nós não queria ficar de fora, não, nós queríamos continuar fazendo as rotas. Aí ela pegou e fez tipo um cadastro, mandou carta para todos os permissionários de todos os táxis de Belo Horizonte e deu um prazo de 15 dias para que as pessoas que estivessem interessadas em fazer o serviço de táxi lotação fossem até a BH Trans para preencher um cadastro. E aí, nessa época, muita gente não quiseram
e foram lá, 28 veículos fizeram cadastro na Avenida do Contorno e na Afonso Pena foi 130 carros, mais ou menos, que fizeram o cadastro na Afonso Pena. E aí começou a trabalhar nessas duas rotas, só que no início a Megatrans, para a gente trabalhar, ela proibiu a gente de carregar 4 passageiros. Ela deu a autorização para a gente, mas a gente assinou o termo lá para carregar só 3 passageiros. Era 2... 3 além do motorista? É. Ué, mas como? Se o Código Nacional de Trânsito diz que um automóvel pode levar até no máximo 5 pessoas. Pois é, mas ela fez isso para estimular a gente. É uma maneira que ela achou, que falou assim, bom, se eles... Ué, mas isso é um desrespeito às leis de trânsito brasileiras, não é? Aqui foi uma aberração mesmo, porque não é um absurdo, porque como que ela ia diminuir, né, o número de passageiros no táxi, sendo que o Código Nacional de Trânsito permite 3 atrás e 1 na frente. Né? E, claro, era para inibir... para dificultar o trabalho da gente. Dificultar o trabalho, né? Antônio Carlos, economicamente, o que é mais rentável? Trabalhar no táxi lotação ou no táxi normal, convencional? Gilvander, anteriormente era muito mais lucrativo para a gente, principalmente na época do Vale Transporte. Você fala lá no início, 2001, 2002... Porque não tinha recessão. Todos os usuários podiam usar o nosso veículo, tanto no ônibus quanto no nosso, porque existia um vale de papel que nós aceitava. Então, a partir do momento que, naquela época, sim, o lucro é muito maior. A partir do momento que eles colocaram o sistema de bilhetagem eletrônica, cartão BH Bus, a maioria dos trabalhadores, a dona de casa, que trabalha na Afonso Pena, as pessoas ali que circulam ali na região central, eles foram comprando. Os patrões, as empresas, foram dando para eles o cartão BH Bus. E nisso foram sumindo, diminuindo nossa demanda. Agora, por exemplo, chegou um ponto que nós estamos perdendo em torno de 40% da nossa demanda. Antônio Carlos, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Antônio Carlos Alves Sena, que é presidente da Associação dos Motoristas de Táxi Lotação de Belo Horizonte. Antônio Carlos, taxista há quase 30 anos, tem uma larguíssima experiência, está nos conversando aqui conosco sobre a reivindicação deles de criar a bilhetagem eletrônica também nos táxis de lotação de Belo Horizonte. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui o Antônio Carlos. Espere aí. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando o Antônio Carlos Alves Sena, que é taxista há quase 30 anos e é presidente da Associação dos Motoristas de Táxi Lotação de Belo Horizonte. Antônio Carlos, no final do primeiro bloco, você estava nos dizendo que houve uma piora econômica no esquema de rendimento dos motoristas de táxi lotação, porque no início ali 2001, quando nasceu, depois vocês poderiam receber aquele vale transporte que era em papel. Aí quando a BH Trans com os ônibus colocaram o bilhete eletrônico, vocês foram alijados disso e aí está resultando numa piora econômica, é isso? Então, tanto o rendimento da gente vem caindo a cada dia, como outros colegas de trabalho também foram saindo.
voltando para o táxi convencional, tirando as faixas por causa que eles viram que não era viável. Porque aí a questão é a seguinte, então quem recebe o Vale Transporte, o cartão magnético, ele não pode, aliás, se ele pegar o táxi lotação, ele não pode pagar com ele teria que pagar do bolso dele, né? Exatamente. E aquele qual a diferença? Por que, de fato, a BHTrans, as empresas mudaram o Vale Transporte papel para esse cartão eletrônico? Justamente, eles mudaram justamente por causa disso, para não ter uma facilidade do comércio aceitar trocá-lo. Porque hoje o cartão Megabus ele é eletrônico. Então ali se ou você usa ele no ônibus coletivo ou não usa? Não usa, não tem como você usar em outro, não tem aparelho nenhum que faça com você descarregar aqueles créditos que você adquiriu no cartão. Então só tem 2 lugares, só tem um ônibus. Né? O ônibus e o metrô também, que é interligado também a eles. Então, quer dizer, é uma forma e hoje você já tem o apoio do Ministério Público para conquistar essa bilhetagem eletrônica também no táxi lotação? Exatamente, o Ministério Público, o doutor Eduardo Nepomuceno, promotor, ele está nos ajudando, já levamos diversos documentos para ele, e ele chamou a BHTrans lá, né, já convocou a BHTrans, convocou o consórcio, né, a Transfácil, né, a Tacom, né? Então, agora já está em meados, agora só falta ele fazer o procedimento jurídico, que é mandado de segurança, né? E dar um prazo de 15, 20 dias para eles implantar o sistema no táxi, sobre pena de multa, né? No caso. Antônio Carlos, já teve alguém que alegou que táxi lotação não seria transporte público? O que é prescrito pela Constituição brasileira? No início, a BHTrans tinha... Eles, nas reuniões, falavam com a gente que não era possível implantar um sistema de bilhetagem eletrônica, porque o bilhete do Vale Transporte tinha na Constituição Federal que proibia esse tipo de procedimento em veículos táxi, que era só em ônibus. Mas, decorrer dos tempos, ela foi consultando o jurídico, analisando e foi vendo, e hoje ela viu que não tem esse empecilho jurídico que possa vir impedir de implantar o bilhete eletrônico no táxi lotação. Quer dizer, o que está na Constituição brasileira, transporte público, não está lá escrito que tem que ser um ônibus grande, acima de 40, 50 não tem passageiros, número de pessoas, não, né? Não tem. Veículos, pode ser transportado, ele pode ser instalado em qualquer tipo de veículos, desde que esse veículo é transporte público. Antônio Carlos, e a BHTrans hoje, que é a que gerencia o transporte público em Belo Horizonte, né? Ela já é favorável a colocar a máquina lá com o bilhete eletrônico no táxi lotação ou não? Ela, anteriormente, há uns 3, 4 meses atrás, a BHTrans, o doutor Ramon, nós estivemos lá com eles, o Sérgio, e eles consultou na nossa frente, lá na hora da mesa, o jurídico falou que não tinha empecilho. Aí que o Ramon direcionou a gente para a Transfácil. Vocês vão na Transfácil. Transfácil para quem não conhece? Transfácil é a empresa que gerencia o sistema de bilhetagem eletrônica. Ela é que faz a captação, é como se fosse uma câmara de compensação, faz a captação de todo o dinheiro, todos os logs captados dos cartão do transporte de Belo Horizonte, os cartão BHBus, entendeu? Faz a coleta dos dados, manda para a Transfácil faz todo o gerenciamento e distribui esse dinheiro para os consórcios, para as empresas de ônibus e para suplementar também. Então a BHTrans já diz que juridicamente não tem problema. Não tem problema. E a Transfácil? Agora, a Transfácil, nós tivemos na Transfácil anteriormente, eles foram na avenida, mandaram a Tacom, a empresa que detém o sistema de bilhetagem, levaram os equipamentos na avenida, colocaram nos táxis, fizeram a instalação simbólica no carro e fizeram o estudo técnico e falou que era viável, que pela pesquisa deles poderia instalar esses equipamentos no veículo táxi lotação. E vocês iriam comprar ou pagar um aluguel da máquina? A gente ia alocar a máquina. A gente locava, pagava uma taxa para a Tacom e pagava também para a Transfácil, que gerencia o sistema eletrônico. E quais os valores? Seria aproximadamente em torno de 11%. É o mesmo índice usado pelo suplementar. Como é que é esse 11% relativo a quê? Esses 11% é aproximadamente ali
2,5% Do valor, né? do valor Da da passagem é trazida para a associação. 3% para a TACOM e mais 6, mais ou menos, por cento é que vai para a Transfácil. Ah, tá. Então, quer dizer, a associação ganha uma partezinha, 2,5%, 3% para a TACOM, porque diz que é os gastos lá Da empresa, com os equipamentos, né? equipamentos, E 6% e 6% mais ou para menos. Transfácil para administrar o processo. É isso. Eu sei que totalizando dava em torno de 11% mais ou menos. E os empresários de ônibus? Porque dizem que em Belo Horizonte há um lobby muito grande dos empresários de ônibus, né? Pois é. Como da coleta do lixo e das construtoras. Todo esse Como povo, é que é essa questão? Esse povo, eles mandam na cidade, eles patrocinam, né, nossos políticos, nosso homem público, e aí há esse impasse. Porque a Begatrans deu aval que podia instalar. A TACOM, a bilhetragem eletrônica. A TACOM teve na avenida, falou que fez o teste de viabilização técnica do veículo. Passou. A Transfácil também fez a análise dela, fez os cálculos de valores e tal, mais ou menos. Ela não deu valor, mas ela já deu uma base para a gente, quanto seria. Ficou certo. Só na hora de a gente sentar na mesa para assinar os contratos, aí que entrou as empresas de ônibus. Antes de você falar da empresa de ônibus, qual a postura da Prefeitura de Belo Horizonte hoje com relação se coloca ou não o bilhete eletrônico nos táxis lotação? Olha, a princípio agora, até a Begatrans agora, já está se posicionando já um pouco contra, entendeu? Ela alega que esse sistema de bilhetragem é da iniciativa privada dos ônibus e é eles que têm esse poder de implantar ou não. É uma tecnologia deles, se nós quisermos, que nós temos que criar a nossa própria tecnologia. E os empresários? Estão se colocando contra? Agora os empresários estão contra. Por quê? Eles alegam várias empecilhos, mas eles eles põem os empecilhos, perguntam para a gente vai aceitar o idoso, de gratuidade idoso, pergunta para a gente qual horário que a gente vai querer trabalhar. Hoje você já aceita o idoso ou não? Hã? O idoso já... Isso tudo é negociado. A gente pode até aceitar o idoso também. A gente pode ceder uma vaga do veículo para o idoso, mas tudo tem que ser negociado, tem que ver o que a gente vai... Né? O que eles alegam mais? Né? Eles ficam não querem repartir os lucros? Não querem repartir os lucros. Eles alegam se a gente implantar o sistema nessas duas rotas, os outros taxistas vão ver que é lucrativo, vão pedir novas rotas e vão querer fazer também. Forçar eles a criar novas rotas em Belo Horizonte. Então, em última instância, querem manter o monopólio do bilhete eletrônico nos ônibus. Só nos ônibus. Porque se socializar também, abrir, pode eles alegam, mas só gerar perda de receitas para eles também. Para eles. Mas aqui em Belo Horizonte, é só a gente, só essas duas rotas que faz o serviço, que vai aderir, ninguém quer. Antônio Carlos, esses 130 e poucos táxi lotação, subindo e descendo a Avenida Afonso Pena, em um pedaço da contorno, né? Do Hospital Felício Roxo até o Life Center. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês estão carregando? É igual eu te falei, Frei. Nós já chegamos a transportar em torno de 22 mil pessoas por dia. Por dia? 22 mil pessoas por dia anteriormente. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos transportando em torno de 12 a no máximo 15 mil passageiros. Por dia? Por dia. E qual a reação, a repercussão das pessoas, dos clientes que usam táxi lotação? Todos eles, sabe, é favorável à implantação. Porque muitos deles, às vezes, eles chegam no início da Afonso Pena e vê a fila de ônibus enorme, eles têm o cartão. Eles preferem pagar do bolso deles para ir com a gente, porque... Do que ter que esperar, o ônibus. E chegar atrasado. E chegar atrasado no serviço. Então, a maioria dos usuários, não só quem tem o cartão, mas quem não tem também, que adere ao sistema de bilhetagem eletrônica. Qual é o perfil? Quem mais usa hoje táxi lotação em Belo Horizonte?
mais é o trabalhador. Trabalhador? Trabalhador que mora lá na Mangabeiras. E hoje também nós estamos transportando também um cliente novo, de uns anos para cá, que é os permissionários de veículos que moram na Mangabeiras, que moram no Belvedere, que estão vindo de veículos, estacionando seus veículos ali na próxima Praça da Bandeira, na Avenida Augusto das Negras, deixa os veículos particulares e desce com a gente. Muito mais fácil, que lá no centro eles não vão achar vaga, não tem estacionamento para eles deixam os seus veículos ali na Mangabeiras mesmo, ali na Agulhas Negras, e desce com a gente. Antônio Carlos, vocês já fizeram várias manifestações, já teve audiência pública na Câmara também. Isso. Lutando pela bilhetagem eletrônica, não é? Uhum. E tem apoio dos vereadores? Olha, quem está com a gente é o vereador professor Wendel Mesquita. Ele, desde 2013, ele está apenhado com a gente na luta e nas reuniões, Ministério Público, Begatrans, fez audiência pública, que está ali nessa luta para a gente ali. E tem mais manifestação agora na Agulha? Nós vamos fazer uma manifestação agora no dia 28, terça-feira próxima, às 8 horas da manhã. Nós vamos nos concentrar às 7 horas da manhã na Praça da Bandeira e vamos descer em carreata, fechando o trânsito da avenida, até a porta da prefeitura, onde a gente vai concentrar lá por volta de 8, 9 horas da manhã e fechar toda a via da avenida subindo. Cobrar bilhetagem eletrônica. Cobrar o direito de trabalho, que nós estamos sendo massacrados pelo sistema e queremos o direito de trabalhar e dar o direito de ir e vir do usuário. Porque o usuário ele tem que ter a escolha de transporte. Se ele quer ir na taxlotação, ninguém pode impedir. Né? Ok, Antônio Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui. Quem quiser mais informações, tem no Face também, Taxlotação de Belo Horizonte, né? Entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Antônio Carlos Alves Sena, presidente da Associação dos Motoristas de Taxlotação de Belo Horizonte. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis na gravação e na veiculação dos programas. E até o próximo Palavra Ética.